igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Peço a Deus sabedoria aí para estar ministrando aos irmãos. É uma responsabilidade muito grande, né? Minha esposa fala que eu tenho que quebrar muitos paradigmas, né? Porque falar, ser sociável, para mim ainda é uma dificuldade, mas é praticando que se aprende, né? Que se melhora, é se ouvindo, é observando, para quem sabe, né, em nome de Jesus, no futuro bem próximo, ficar mais à vontade, ter mais aquela tranquilidade, né? Quem achou o Salmo 119, versículo 105? Salmo de número 119, verso 105. Diz assim, ó. A tua palavra, vamos ler aqui todo mundo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos de novo? Lâmpada é luz dos caminhos. Glória a Deus. Nenhuma das minhas noites de insônia, que não são poucas, e eu aflito do jeito que estava, procurando a Deus, ali naquele momento de oração, falei, Deus, eu fui agraciado com a oportunidade de estar ministrando a palavra, e é uma oração que eu sempre faço, Deus, eu não quero levar aquilo que eu quero pregar, mas aquilo que aqueles que vão estar lá precisam ouvir. Me dê a sabedoria para levar essa mensagem. E esse versículo me veio. E logo eu já peguei o comentário bíblico que eu tenho, todo o conteúdo que tenho em casa disponível. E fui ler sobre esse versículo. E por mais que ele pareça um versículo curto, você vê que ele já trata primariamente aqui dos irmãos, de que a nossa vida, ela é um caminho. Do momento em que nascemos até morrermos, nós teremos uma caminhada a seguir. Se for um gosto nosso, quanto menos problemas ou nenhum problema possível, melhor. Sem nenhuma doença, sem nenhum desafio que nos tire o sono ou traga aquela aflição. Nós queremos sim uma vida melhor. Mas esse caminhar com Cristo, que Cristo nos chamou, ele não é um caminhar onde nós entramos pela porta larga, onde nós vamos ter várias opções. A única vez, dentro da minha percepção, que eu vejo Cristo tomar ou estar diante de dois caminhos, foi por causa de um propósito específico. Eles estavam indo para um caminho, e neste caminho havia uma encruzilhada. Os discípulos, culturalmente, dado a cultura daquela época, não iriam pelo caminho de Cristo, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e aquela briga cultural. E Jesus diz, então vocês podem ir, mas eu vou por esse. E ali ele encontra a mulher, e aí ele fala a realidade daquela mulher. Ele fala que o marido que ela estava atualmente não era seu, e ali aquela mulher encerra-se um caminho em que ela vivia. E daquele momento em diante, a luz da palavra veio na vida daquela mulher. E o caminhar dela após isso não foi mais o mesmo, pois ela, aonde iria, ela falava de Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus. O único momento em que você vê Cristo se desviar de um caminho que, humanamente falando, era errado,
Porque a visão do homem no mundo espiritual, ela ainda é, se não tiver o encontro com Cristo, um caminho às escuras. Um caminho que tendemos a olhar cultura, costumes, o que a moda está pegando. E vejam só que, quando se fala que lâmpada é para os meus pés, eu tenho que trazer vocês para aquela época. O presbítero Ivanês ministrou muito bem num dos cultos familiares sobre o Salmo 121, onde o salmista já começa dizendo que na trajetória dele até Jerusalém, ele elevava os olhos dele para os montes e se perguntava de onde viria o socorro. Veja só que o caminho daquela época não era um caminho fácil, era por vales. E você vê muito isso no Salmo 119. É uma caminhada, é um salmista que quer ter ou que tem uma caminhada, na qual esta caminhada é pautada no que a palavra de Deus diz, no que Deus ensina a ele. Você vê isso do Salmo 119 inteiro. E o salmista ele está dizendo, naquele contexto, que quando ele olha para os montes, naqueles tempos, era cultural os deuses ficarem nos montes e também os ladrões, os salteadores, além dos montes, que tinha deuses que eram adorados, tinha o perigo também dos salteadores que ficavam atrás ali de árvores, de pedras, de brechas nas montanhas e assim saquear quem estava passando ali. E conforme bem exposto, a confiança no salmista, diante daquela caminhada, que ele via como uma caminhada perigosa, porque ele olhava para os montes, você não tem uma vista muito clara, e militarmente, estrategicamente falando, quem domina os céus tem vantagem sobre a terra. Nas estratégias militares, se você domina o ar, você tem todo o controle do que está na terra, porque você acessa tudo, sua visão é muito ampla. E o salmista está dizendo que eu não tenho uma visão muito ampla do alto, mas eu tenho uma visão muito ampla do meu Deus que está comigo, que cuidará de mim. E a nossa caminhada, enquanto aqui na terra, por mais que nós tenhamos lâmpadas de LED, por mais que tenhamos a certeza de que daqui até na praça há 6 ou 10 postes para clarear o nosso caminho, mas que tenhamos essa confiança, essa energia, se dá um clarão no céu, ela pode acabar. E aí vamos nos deparar com a realidade humana, que é uma escuridão total a nossa caminhada aqui na terra. Porque o mundo jaz no maligno. E se a luz do mundo é Cristo, essa lâmpada que o salmista está dizendo, é a palavra de Deus. É Deus. Que a nossa caminhada neste mundo, ela deve estar pautada única e exclusivamente em Deus. E aí é um paradigma interessante aqui, porque nós estamos confiantes aqui hoje, por causa dessa iluminação, que não era igual antigamente. Se nós apagarmos toda a iluminação dessa igreja, você, por conhecer o ambiente, vai saber sair dessa igreja. Mas ainda há perigos de você tropeçar. Mesmo você conhecendo, ainda há perigos. No mundo também é assim. A escuridão, quando Deus não é o nosso guia, ela é total. Ainda mais naquele tempo em que o hospital não era tão perto. Se você fosse picado por uma cobra peçonhenta, dependendo da distância, você morreria. E o que me chama a atenção aqui é que essa lâmpada era um pequeno candeeiro, que era colocado óleo e um pavio. Ou seja, pastor, ela só
praticamente clareava alguns passos, ou 1 ou 2 passos à sua frente. O que me leva a refletir que a caminhada com Deus, muitas das vezes, não é ter a certeza de que eu vou enxergar lá na frente, mas é ter a confiança de que Ele está comigo no presente. É que eu vou dar o meu próximo passo confiando no que Deus está me mostrando. E isso tem e deve ser o suficiente para mim. Porque o mundo é perigoso. O diabo já está ao nosso derredor, rugindo como um leão, para nos tragar. E trazendo aqui uma alusão à escuridão, o National Geographic, acho que eu já contei isso na ministração passada, eles têm eles colocam um chip, e ali eles começam a observar determinados animais, né? Leão, leoa, esses animais que eles têm interesse. E eles observaram no leão, que o leão, quando ele se depara numa manada para caçar e é à noite, ele se deita no chão, mesmo com uma visão específica para a noite, que é uma visão mais aguçada. O leão, ele se deita no chão e ele olha para o céu. A referência da claridade no céu, ele consegue diferenciar qual é o animal maior, qual é o animal menor. Qual é o animal que está doente, qual é o animal que está sadio, para assim facilitar a sua caçada. Veja que o inimigo tem estratégias, e qual é a referência, fazendo alusão do leão e a Bíblia, qual é a referência que ele usa? A luz dos céus. Quantas e quantas vezes nós não temos essa lâmpada como referência, ou não tivemos, melhor dizendo, essa luz para clarear o nosso próximo passo. Se você se lembra de alguma vez que você agiu estando em desacordo com um propósito, uma palavra de Deus, ou até mesmo quando você não era cristão, você vai entender o que eu estou te dizendo. Fazer uma escolha às cegas, fazer uma escolha pelas emoções. Pés, lâmpada para os meus pés, também me indica que eu devo dar o próximo passo pautado no que a palavra de Deus me ilumina. Se eu vou me casar com a decisão que eu tomei muito cedo, qual é a decisão à luz da Bíblia? Qual o próximo passo que eu vou tomar nessa vida de casado para com minha esposa? Ser um bom esposo, amá-la, protegê-la? Ser um bom amigo, companheiro? Ser um bom pai? O que a Bíblia me ilumina para que eu possa dar o próximo passo? Paulo, em Efésios capítulo 6, ele fala que calçados os pés na preparação do Evangelho. Incrível que Paulo faz uma analogia a um soldado romano, na sua preparação para uma batalha, e essa preparação colocava-se essas sandálias, porque o inimigo descobriu que o meu inimigo, estando instável, independentemente da arma que ele tiver em mão, se ele não tiver estabilidade, é uma presa fácil. E aí eles faziam pequenos ferrolhos, né? Pequenos pregos, e jogava nos caminhos, que eram geralmente em vales, as ciladas do inimigo, e ali perfuravam os pés dos soldados, e ali eles não tinham tanta estabilidade para manusear tão bem a espada e o seu escudo, além de contar com o peso da farda. Então era uma vantagem. O que me traz aqui, que além do próximo passo que eu der na minha caminhada, enquanto estiver aqui, ser pautado na palavra de Deus, eu também devo tomar cuidado com as pequenas coisas. Porque não é o inimigo estando à minha frente com uma espada empunhada vindo me atacar que possa me vencer. Sim, vai da habilidade. Mas muitas das vezes são as pequenas coisas que faz muitas das vezes que a gente passa desapercebido, que nos enfraquecerá no momento oportuno, no momento de uma batalha. Por isso que os nossos pés devem ser calçados na preparação do Evangelho.
com prudência, com Cristo, preocupado sim com as pequenas coisas, uma palavra errada, um palavrão dito, uma postura. Enfim, são as pequenas coisas que nós devemos nos atentar. Porque pode ser que nessas pequenas nós venhamos a apagar esta velhinha ou este pavio e caímos numa escuridão total e aí sim ampliando drasticamente, quase que total, as vantagens do inimigo sobre nós. E nós temos a palavra de Deus. Manter esta vela acesa significa a nossa segurança, significa que a nossa caminhada será segura e também nos dará a esperança de que alcançaremos o nosso objetivo. Quem aqui quer alcançar o seu objetivo? Quem aqui tem um projeto de Deus na sua vida e quer chegar lá? Não deixe a chama se apagar. Eu me lembro então dos sacerdotes que tinham uma missão muito clara, presbítero Valdemar. Eles poderiam ter N funções, mas o candeeiro, colocado acima do templo, esse deveria ter a sua chama continuamente. Não interessava a ocupação. No dia dos sacrifícios, no dia dos sacerdotes examinar as leis, não interessava. A chama não poderia se apagar. Porque era um mandamento, lá em Êxodo. Deveria ter o óleo puro. O fogo não pode se apagar, porque o fogo representava a presença de Deus. Na nossa vida e na nossa caminhada, a presença de Deus e a palavra de Deus não pode em nenhum momento ser deixado para depois. Podemos ter a ocupação que for, mas devemos sempre estar atentos. A presença de Deus está se apagando. A minha intimidade com Deus está se esvaindo com tantas atividades que eu tenho. Ou o que está substituindo o tempo que eu tenho para estar mantendo este óleo neste candeeiro, para estar mantendo esse fogo dentro de mim. Para que assim a presença de Deus venha me iluminar numa decisão que eu venha precisar tomar. Numa bênção que supostamente surge por acaso. Ou muitas das vezes você está num propósito muito firme, como Jesus estava no deserto. Que bênçãos maravilhosas foram colocadas diante de Jesus ali. Os reinos da terra. Banquetes. Foi colocado até mesmo, se você saltar daqui e dar ordem aos seus anjos, eles vêm te socorrer. Mas Jesus estava atento à luz da palavra de Deus. E sempre o próximo passo de Cristo era: está escrito. Está escrito. Somente ao teu Deus adorarás, somente ao teu Deus prestarás um culto. Ah, mas eu te dou todos os reinos da terra. O meu reino é celestial, o da terra é da terra. Se não fosse esse próximo passo de Cristo, ser iluminado, obviamente, ele era a palavra, mas ali ele era homem. Ali ele tinha apenas o Pentateuco, o Antigo Testamento, e essa era a luz que Cristo tinha. E ele venceu todas as tentações. Ele não deixou a lâmpada se apagar. E foi até o final do seu propósito. Então, a palavra de Deus deve estar sempre como prioridade nas nossas vidas, a intimidade com Deus, porque essa luz que vai iluminar o nosso passo nos dará essa esperança para alcançar o objetivo que Deus tem para nós. Luz para o meu caminho. Irmãos, quantas pessoas que você conhece, que logo ascenderam à fama, estiveram nos holofotes, no hall da fama, em Hollywood ou aonde quer,
que a luz humana pudesse projetar a imagem deles, você vai ver que eles terminaram na escuridão. Muitos morreram sem Cristo. Muitos não alcançaram o seu objetivo que Deus tinha para cada um deles, porque optaram que a luz que iria iluminar o seu caminho, a sua caminhada aqui na terra, não fosse uma luz dada por Deus, não fosse a palavra de Deus, mas sim a vaidade humana, mas sim os cuidados com aquilo que a traça corrói. E se perderam durante esse caminho. Muitos morreram sem Cristo. Outros, até mesmo, me lembro muito quando eu li um pequeno esboço de Frank Sinatra, sobre suas últimas palavras, né? E ele falava: eu estive diante de presidentes, cantei para presidentes, eu estive diante de banquetes maravilhosos, eu tive a casa mais confortável que o dinheiro possa comprar, deitei-me na cama, na melhor cama que o dinheiro possa comprar. Mas o que eu quero que escreva na minha lápide é: eu perdi. Imagina nos seus últimos dias a pessoa entender que tudo que ela fez, tudo que ela passou, ela poderia falar: eu ganhei o mundo. Não, eu perdi. Maquiavel, no seu leito de morte, ele diz: eu vou para o inferno. A pessoa morreu sabendo que ela iria para a eternidade. Pessoas que tiveram os holofotes, a luz humana, mas não tiveram dentro de si a luz de Deus para iluminar a sua caminhada. Devemos ter essa baliza. Creio sim que Deus possa exaltar pregadores, cantores, pessoas dos mais diversos segmentos, sim, mas como prioridade de exaltar o nome dele, de glorificar o nome dele. Lembro-me de Billy Graham, quando ele foi convidado para ser conselheiro do presidente dos Estados Unidos, ele disse: ok, para aconselhar, sim. Quando ele prega lá no... Eu esqueci o nome do jardim lá esqueci o nome lá Oi? Não, é no jardim lá, eu esqueci o nome agora. Lembrei do Billy Graham e vi o nome jardim. Só sei que nenhum presidente dos Estados Unidos até hoje ministrou para mais pessoas no mesmo lugar igual ele. 2,5 milhões de pessoas na época. E aí ele recebe o convite para se tornar presidente dos Estados Unidos. O homem da grandeza que Billy Graham já estava, aos olhos do homem. Poderia se candidatar e dizer: vou servir a Deus lá. Ele: não. Eu sou embaixador, mas não de um reino aqui da terra. Eu sou embaixador de um reino celestial. E ele se nega por causa de um propósito maior. Esse homem entendeu muito bem em que a luz de Deus era mais importante em sua caminhada do que os holofotes do homem. Irmãos, quero encerrar aqui. Hoje, o mundo jaz em trevas, e isso já desde os tempos bíblicos. O mundo está navegado em trevas. Precisamos ter um discernimento espiritual. Precisamos ter e buscar isso de uma forma veemente, para que as pequenas coisas não nos façam perder o nosso foco da nossa caminhada. De que a presença de Deus na nossa vida, ela é única e exclusivamente, ela é muito importante. Sem ela, a escuridão toma conta. Sem ela, a nossa vida vira uma masmorra. Pouca luz, fria. Nós devemos estar atentos a isso. Eu vejo o cego de João 9. O homem que tinha tudo para ter sua vida como perdido. Tem um encontro com Cristo que me maravilha após ele ter um encontro com Cristo. Cristo faz aquele ritual ali, né, de pegar a saliva, fazer o lodo, colocar nele, e logo ali a visão dele é recobrada. Eu acho incrível que dali em diante ele só sabia falar uma coisa: eu sei que aquele que curava cegos
era vindo de Deus. Eu sei que aquele que, quando viesse e começasse a curar os cegos, era o Jesus, o Messias, o enviado do Deus vivo. Como que um cego que estava à margem da sociedade sabia disso? Com certeza ele tinha algum conhecimento. A luz que estava dentro dele, a fé que veio pelo ouvir, que o Messias viria e que curava o cego, que era a deficiência dele, o fez acreditar de tal forma que a simples saliva, que foi o simples ritual, porque dado aquela época, Jesus não precisou daquela saliva para curar. Apenas uma palavra, Jesus falasse, aquele cego estava curado, mas devemos entender o contexto daquilo. Provavelmente aquele cego, ele foi renegado pelos seus pais, deserdado pelos seus pais. Aquele cego já não era uma criança, porque os próprios pais colocados diante do sinédrio falam: olha, o homem já é um homem de idade, procura ele porque é responsável pelos seus atos. Os pais não queriam se responsabilizar por ele. Um homem que tinha tudo para não ter, mas a chama de Deus era a pessoa que mais tinha a chama de Deus dentro de si. Porque só de ouvir falar, ele creu. Me lembro dos cegos de Jericó. Ao ouvir falar que Cristo estava vindo, eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus para e fala: o que queres que eu te faça? E eles prontamente, sabendo o que eles queriam, falavam: queremos ver. E Jesus disse o quê? Eu quero. Recobrou a visão. Muitas das vezes, a luz está, muitas das vezes, nós temos a oportunidade, como nenhuma outra geração teve antes de nós. Jesus está conosco no celular, Bíblia. Jesus está conosco nos cultos de quarta, de terça, de domingo. Jesus hoje está nas novelas aí, nas telenovelas, ilustrando a Bíblia. A luz está aí. Só que precisamos ter a fé de que ela é suficiente para as nossas necessidades, para a nossa caminhada, para aquilo que precisamos ser curados. Para que o mundo veja através de nós essa luz de Deus. É através de nós que eles vão enxergar essa luz. Porque nós somos a luz do mundo. Ao resplandecer, ao ter essa fé, que é a palavra de Deus, que é o nosso guia, nós nos tornamos referência para o mundo que está na escuridão, que precisa nós chegar nessa velinha, dessa candeeira, pastor, e acender, e colocar o óleo, e dizer: siga com Cristo. Amém? Coloque-se de pé. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Gostaria que você orasse. Senhor, qual área da minha vida? Qual área da minha vida eu preciso, Senhor, dar um passo guiado de acordo com a sua palavra? Medite. Jesus está passando aí. Ele quer trazer a cura. Basta sabermos o que queremos. Basta saber aquilo que acreditamos. Basta acreditarmos que o nosso próximo passo, se até agora, em alguma área da nossa vida, nós temos dado que nós somos seres humanos. Nós somos falhos, sim. Medite se em alguma área da sua vida você tem dado passos que não estão de acordo com a palavra de Deus, que ela não foi claramente o ponto definitivo para a sua decisão. Se tiver algum, ore, peça a Deus. Jesus está aqui hoje, está pronto para te dar aquilo que você for orar. Se é cura, Ele vai te dar cura. Se é uma resposta a uma oração que você está buscando, Ele vai te dar, porque eu creio que não há oração sem resposta. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado, coloco o Senhor diante de Ti.
a sua igreja, Pai amado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra tem nos guiado, Pai amado, e continuará nos guiando nesta caminhada, Pai amado. Que cada passo que nós venhamos dar, Senhor, seja pautado na sua palavra. Que cada passo, Senhor, que nós venhamos dar a partir de hoje nessa caminhada, Senhor, do nosso propósito aqui na terra, venha, Pai amado, ser consultado, ser analisado de acordo com a sua palavra. Ouve as orações, Senhor, do teu povo, que está clamando a Ti, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Responda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Não deixe, Senhor, que nós possamos não deixar, Senhor, a chama se apagar dentro de nós. Nós possamos ser luz àqueles que precisam de luz. Em nome de Jesus, amém.